Como ganhar mais nota na redação de um jeito fácil, tá? Que vai fazer realmente você dar aquela decolada na sua nota individual na redação e de quebra, se você estiver fazendo uma prova que seja competitiva, ou seja, que você vai disputar alguma vaga, fique ligado também que você vai descolar daquele cara aí que vai ficar só atrás de você, do seu concorrente, fechou? Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo então a mais um vídeo maravilhoso. Ai, só pra quem? Só pra você! Ó, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações que hoje, como você já viu, o vídeo tá show de bola. Vai, regaça esse like aí, fazendo um favor pro YouTube. Vamos enganar o algoritmo, Comenta qualquer coisa que você quiser, filho. Bota uma receita de bolo aí, bota a sua dúvida, não tem o que fazer, bota o seu WhatsApp pra galera te adicionar, bota o que você quiser. Mas comenta aí pra ter um monte de comentário e aí o YouTube vai falar assim, meu Deus, que vídeo importante, porque o vídeo é importante, mas às vezes a galera não comenta, então vamos dar aquela trapaceada nesse algoritmo aí, beleza? Bora pro conteúdo então? 2, 3 já, valendo! Galera, então vamos lá. Como ganhar mais pontos, mais nota na redação com um jeito simples, tá? Tem várias formas de a gente obter mais nota, só que hoje eu vou me concentrar aqui em duas situações que realmente vão fazer a diferença para você. Por quê? Tem várias dicas que eu dou e eu vou até relembrar uma aqui, que, por exemplo, eu falo de elementos coesivos, né, para você dar ligação entre um parágrafo e outro. Isso é algo simples de fazer, tá? Que realmente muita gente pega essa dica rápido e põe em prática. O que eu vou ensinar hoje também é simples de executar, mas é algo que as pessoas, infelizmente, ainda acabam esquecendo. Então você, que vai ter atenção total nesse vídeo, vai se comprometer comigo a colocar esse método em prática, tá? Duas coisas fáceis que realmente vão elevar a sua nota, beleza? Bora lá então. Ó, eu tô falando de dissertação, beleza? Dissertação argumentativa. Então a primeira coisa que eu queria refletir para vocês é na parte gramatical. Falando tanto da prova do Enseja quanto da prova do Enem, por exemplo, tá? Quando eu falo de dissertação argumentativa, a melhor nota do brasileiro, tá? É a parte de gramática, e muita gente sofre por isso, né? Então lá no Enem eu tenho 200 pontos para a parte gramatical. A média do brasileiro é ficar com 160, tá? No Enseja há uma variação, tá? Então algumas vezes, e no Enseja vale 2 pontos em vez de 200, tá? Em alguns anos, a maior média do brasileiro também foi na gramática, e 1,6 pontos, o que equivale aos 160 no Enem. Ou em outros momentos, essa média ficou em 1,2 pontos, tá? Então, olha só, vamos lá, vamos entender isso. Como eu ganhar mais nota nessa competência, ou seja, na parte gramatical, seja no Enem, seja no Enseja, e aí em outros concursos que usam dissertação argumentativa ou até vestibular, tá? Vamos lá. A parte gramatical, ela se deve, então, a uma análise de toda a parte que envolve a gramática, né? Então, é ortografia, é acentuação, é o uso de preposição corretamente, é a construção de períodos, concordância verbal, concordância numeral, é muita coisa, tá? Mas agora, presta atenção. Normalmente, essas avaliações na parte gramatical, elas são divididas entre a parte gramatical que analisa ali os desvios. O que seriam os desvios? Então, ortografia, acentuação, pontuação, concordância, os desvios gramaticais. E outro que se refere à estrutura sintática. O que seria essa estrutura sintática? É quando o aluno, por exemplo, faz um período muito longo. O que é um período muito longo? O cara não coloca ponto final. O cara escreve lá um parágrafo de 6 linhas e ele usa um ponto final só. Isso é um período muito longo, tá? Ou o cara coloca um ponto final onde não deveria ser um ponto final, né? Deveria ser uma vírgula, por exemplo. Ou aí fica um período curto demais, ele encerra o período onde não era para ter encerrado, tá? Então esses são erros de estruturas, beleza? E aí vamos lá, qual é a dica? A dica então vai ser ganhar mais nota nessa parte de estrutura, tá? Como que você faz para ganhar mais nota nessa estrutura? Então o primeiro ponto, vamos para a tela aqui. O primeiro ponto então é você pensar na estrutura, tá? E esse primeiro ponto é muito fácil. E olhar para o seu texto para que você não tenha períodos longos. Ou seja, você vai evitar. Você, na verdade, você não é nem evitar, né? O correto seria dizer, você não vai deixar a sua redação ter períodos muito longos, tá? Porque isso vai prejudicar a sua redação com certeza, tá? Então, não existe uma média. Ah, professor, quantos pontos finais deve ter? Cara, pensando numa dissertação de 30 linhas, por exemplo, tá?
Vamos pegar uma dissertação de 30 linhas. Você normalmente vai fazer 4 parágrafos. Fazendo 4 parágrafos, cada parágrafo você vai ter aí de 2 a 3 pontos finais. Isso é uma média, beleza? Se você fizer, sei lá, 5 pontos finais, provavelmente o seu período está curto demais, que é um outro erro, tá? Então, cuidado para não fazer frases curtas, tá? Evite também frases curtas, tá? Evitar também. Então, essas frases muito curtas, beleza? Então, isso aqui você consegue ter noção olhando para o seu texto. Nossa senhora, essa frase está muito curtinha. Pera, não é ponto final já, coloquei. Nossa, não deu nem meia linha, já coloquei um ponto final. Presta atenção, tá? E agora vamos à dica de ouro, tá? A dica de ouro. Vou até por aqui, ó. Dica de ouro para essa parte. A dica de ouro para essa parte é a seguinte. Você, atenção, hein, que agora é exclusivo. Presta atenção, ó. Você vai trabalhar com frases, ou a gente chama de orações, né, que são quando o texto ali, a frase tem verbo. Você vai trabalhar com essas frases, com verbos, ou essas orações invertidas ou intercaladas. Então, presta atenção. A dica de ouro é usar orações invertidas ou intercaladas. Professor, o que é isso? Ó, por que você vai ganhar mais nota? Porque quem não faz oração invertida, não faz oração intercalada, escreve apenas de um jeito só. Como assim? Escreve tudo numa ordem direta, para ficar mais claro para você. A pessoa vai escrevendo, e ela não trabalha outras formas de estruturar a oração. Ou seja, ela não trabalha de um jeito que nós podemos dizer mais sofisticado. E isso, as tabelas de correção no nível gramatical, elas vão penalizar. Por quê? Porque elas consideram que você sabe escrever bem, mas você está trabalhando numa margem de segurança, você está trabalhando de um jeito confortável. Talvez não está usando toda a habilidade que você poderia demonstrar. Tá? Então, as tabelas de correção, principalmente de Enem e do Enseja, elas querem ver se você é capaz de demonstrar um domínio excelente. E o que vai diferenciar um domínio bom ali de um domínio excelente? Tá? Como que eu alcanço essa excelência? Trabalhando com orações intercaladas e invertidas. Vamos entender melhor o que é isso? Bora aqui para a tela de novo. Então, olha só, galera. Eu coloquei aqui uma estrutura de um parágrafo como se fosse um parágrafo de conclusão, por exemplo. Isso pode acontecer em qualquer outro parágrafo, tá? Essa questão de oração invertida ou oração intercalada, tá? Então, obviamente, eu coloquei uma conjunção aqui porque eu estou ilustrando como se fosse o último parágrafo, tá? Mas ela poderia estar ou não, tá? Vamos supor que eu estivesse colocando outro momento do texto, talvez eu poderia começar isso aqui com letra maiúscula. Eu quero que vocês foquem a partir daqui, ó. Tá? É a partir daqui que eu quero que vocês foquem. Então, presta atenção nessa partezinha aqui, ó. A fim de diminuir a violência. Beleza? Perceba que isso, tá? Isso está invertido. Por que está invertido? Porque numa ordem natural das coisas, a redação estaria assim, ó. O governo, tá? Deve investir em ticaracatica, daí qualquer, né? Deve investir em campanhas, deve investir sei lá o quê, tá? O governo deve investir em ticaracatica. Para que o governo deve fazer? A fim de diminuir a violência. Então, essa partezinha aqui, a fim de diminuir a violência, ela estaria onde? Ela estaria no final. Por quê? A ordem direta é eu começar pelo sujeito. Qual é o sujeito? Ó, quem deve investir? O governo é o sujeito. Então, quando eu falo ordem direta, é quando eu começo pelo sujeito. O que é uma ordem inversa? O que é fazer uma inversão? Tá? É eu pegar algo que estaria talvez lá no final e jogar para frente. Olha lá, ó. A fim de diminuir a violência, e aí quando eu faço essa inversão, eu uso vírgula. Ó, a fim de diminuir a violência, o governo deve investir em campanhas, por exemplo. Isso é trabalhar com uma inversão. Ah, professor, e o que é colocar uma ordem intercalada? Uma questão intercalada, e me permita até pegar aqui o mesmo exemplo, seria eu fazer, por exemplo, assim, ó. Portanto, tá? Aí eu começo pelo sujeito, ó. O governo, e aí eu coloco no meio, porque eu vou fazer uma intercalação. O governo, vírgula. A fim de diminuir a violência, vírgula.
E agora eu venho para a ação. O que o governo deve fazer? Então, o governo deve investir, aí, ticaracatica. Tá? Então, ó, eu coloquei no meio. Portanto, o governo, a fim de diminuir a violência, deve investir em ticaracatica. Tá? Então, isso é uma intercalação, ou seja, eu coloquei algo no meio, ela está intercalada. Ela está intercalada. Agora, cuidado com isso aqui, ó. Não é intercalação você escrever assim, ó. O governo, portanto, deve investir. Ah, eu coloquei o portanto no meio. É intercalação. Não, filho. Porque eu estou falando de oração intercalada ou oração invertida. Para ser oração tem que ter verbo. Então, por exemplo, ó. Vou pegar o verdinho. Aqui está o verbo, ó. Certo? Ó o verbo. Então, nessa parte que você deslocou para frente ou que você deslocou no meio, tem que ter um verbo. Por isso que eu falei que o portanto não rola. Senão eu ia colocar o governo, portanto, deve ser tal coisa. Ah, só ficou o portanto ali no meio. Não, portanto sozinho não é um verbo. Beleza? Então, faça isso na sua redação. Quantas vezes? Fio, pelo menos aí uma vez de cada, mas procure até trazer mais de uma vez de um outro. Então, por exemplo, 2 invertidas e uma intercalada, pelo menos. Vamos fazer isso? Só para ficar uma de cada? Tá? Agora, se você conseguir trazer 2 de cada, pelo menos melhor ainda. Isso significa que você está se arriscando mais na estrutura. Significa que você pode e sabe, na verdade, onde inverter, onde intercalar. Tá? E aí, a sua nota ela sai de um nível ali que já está bom para um nível excelente. Por quê? Porque se você não erra nada, se você é muito bom em gramática, mas você não se arrisca na estrutura, a sua nota não vai chegar na excelência. Os caras vão colocar que você tem um domínio bom, mas não é excelente porque você não se arrisca. Fala para mim se fez sentido aí, se você gostou desse vídeo e se tiver alguma outra dúvida, algo que você queira que eu faça, coloque nos comentários aí, fazendo um favor. Não se esqueça também de comentar qualquer coisa. Se você não tiver comentário nenhum, coloca qualquer coisa fazendo um favor aí, beleza? Vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu. Você vai. Travei o pensamento. Fique ligado que você vai descolar também do seu... Fique ligado também que você...